calcular o valor da sua hora-aula dentro da sala de bike? Cara, essa é uma das perguntas que eu sempre ouço, faz 20 anos que eu ouço, e confesso, ela antes era mais difícil de calcular, mas hoje é mais fácil da gente saber. Vamos lá, meu nome é Cláudio Tonon, eu ajudo profissionais de educação física a serem grandes professores na sala de bike, ganharem muito bem por isso, serem reconhecidos, e olha que legal, meu, talvez até, quem sabe, isso é a sua primeira oportunidade de emprego. Quais são as vantagens de você saber exatamente como calcular a hora-aula da sua aula dentro da sala de bike? Primeiro, você realmente vai saber quanto você ganha por dar uma aula. Então, você precisa saber calcular quanto você precisa ganhar para saber quanto você realmente, quanto vale a sua hora. Segundo, ser remunerado exatamente pelo que você faz. Nós não estamos aqui falando de você ganhar a hora a aula e chegar lá, gastar um tanto para ir até lá e depois, além de tudo, não ganhar o valor cheio. Isso é muito ruim. E lógico, né, meu? Quando você sabe exatamente o que você precisa para saber calcular, né, para calcular essa hora-aula, você consegue ter o reconhecimento e a valorização que você sempre deseja. Então, ó, não esquece de já dar um like no vídeo, de você se inscrever no canal se você é profissional de educação física, porque aqui, meu, é o lugar de quem quer realmente aprender a como ser um grande professor dentro da sala de bike, ganhar muito bem por isso, reconhecimento e, é claro, meu, trazer para vocês conteúdos do campo de batalha. São 20 anos dentro da sala de bike, 20 anos, 17 anos treinando professores para que eles sejam grandes professores, treinando professores pelo Brasil todo, onde eu mostrei para eles o que eles tinham que fazer exatamente em cada momento dentro da sala de bike para eles serem grandes professores. Vamos lá. Pô, vamos entender esse negócio de calcular a hora-aula. É um grande problema, meu. É um grande problema para qualquer professor. O que acontece normalmente? O professor chega na academia, vira e fala assim, ó: Oi, tudo bem? Eu queria dar aula na sala de bike. Deixa um currículo lá. Ou alguém te liga, como me ligaram recentemente. Ah, então não, você tem disposição para dar algumas aulas aí à noite e tal? Ah, tenho sim. Aí eu já comecei a fazer conta, afinal de contas, eu moro numa cidade grande, né? Hoje eu moro em Curitiba, então eu preciso fazer contas. Aí a pessoa liga, aí você vai lá. Aí a hora que você chega lá, você fala, eu topo da aula. Aí ao invés de você falar quanto você quer ganhar, quanto você precisa ganhar, ou quanto você quer ganhar, o que que a gente fala normalmente? Quanto você paga a hora-aula. A hora que você faz isso, você dá a chance do gestor pagar o que ele quer, certo? Porque você não chega para ele e fala realmente a real, quanto custa para você dar aula, porque, pô, às vezes você topa dar aula por menos, porque tem alguns benefícios. Eu acho isso super legal também, tá? Por exemplo, para mim, hoje, dar aula em algum lugar, como eu fui convidado e eu tomara que dê certo, é para eu sair de casa, para eu ver pessoas, para eu estar num lugar legal, para eu conhecer gente. Isso é bacana, tá? Mas isso não pode ser o principal motivo. Afinal de contas, a gente vive da nossa profissão. Então, saber exatamente quanto você ganha, quanto você quer ganhar, quanto vale a sua aula, é fundamental. Combinado? Vamos lá. E aí, como que você sabe, como que você sabe quanto custa a sua aula? Primeiro, você precisa saber realmente quanto vale a sua hora, tá? Pô, pega uma média. Procura profissionais na sua cidade, ou na sua região, ou no seu estado, né? É que no estado varia muito, porque quando você está numa cidade pequena, sua hora-aula pode ser um pouco mais barata, porque o custo de vida é um pouco mais barato, o que eu discordo, mas tudo bem. As pessoas topam isso. Quando você mora numa cidade maior, você precisa ter um custo maior. Geralmente as coisas custam mais caro. Então eu conheço pessoas que dão aula em academias, em estúdios de bike em cidades pequenas que ganham 50, 60 reais hora aula, e pessoas como elas que dão aula nos mesmos estúdios na capital que ganham 120, 130, 140 reais a hora aula. Então, você precisa também fazer isso. A primeira coisa é você saber quanto vale a sua hora aula. Para isso, a primeira dica é: faça uma pesquisa geral na sua cidade. Liguem nas academias, procure coordenadores, gestores ou amigos professores, mande mensagens. Mande mensagens para outros amigos de outros estados, nas capitais também, para você ter uma noção. Agora, se você é o cara que realmente bota aluno lá dentro, você pode pôr o preço na sua aula. Tô, não, mas aí eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum. A gente já vai descobrir. Tem uma frase que eu gosto muito. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó: se quer saber é, quando que você sabe que uma coisa é cara? Quando você contrata algo barato e ruim, entendeu? Aí você percebe que
preço não é o primeiro indicador, e sim resultado. Tá bom? Então guarda isso. Na hora que você for conversar com o seu gestor, fala isso para ele. Fala assim, ó, pô, eu acho que eu preciso ganhar melhor, ó. Eu fiz umas contas aqui, o que que você acha? Ah, não, eu não consigo pagar. Ah, tá bom, então eu vou parar. Se ele falar vai, para, você vai ver que se você não fizer falta, você não era tão bom assim. Então, sua hora não valia tanto. Combinado? Mas vamos deixar isso para outro vídeo, porque eu tenho certeza que dá para falar muito sobre isso em outro vídeo. Segunda coisa, o quanto cobrar, o quanto eu posso cobrar. Como eu disse, se você realmente traz resultado, e se você não mede isso, está na hora de você começar a medir quais são os resultados que você realmente traz para a academia, né, para o gestor, para a pessoa que você trabalha. Se você sabe exatamente o resultado que você traz, meu, pode ter certeza absoluta que você vai conseguir ganhar muito bem por isso. Agora, se você não sabe, então não, mas a minha sala é cheia. Logo, logo vocês vão ouvir falar mais sobre isso em breve. Em breve vocês vão ouvir falar mais sobre isso. Sala cheia não é sinônimo de resultado bom. Guarda o que eu estou falando, guarda essa frase. Sala cheia não é sinônimo de resultado bom. Tá bom? Presta bastante atenção, porque logo mais, em algumas semanas, nós vamos ter um evento e aí eu vou falar mais sobre isso, mas agora eu não vou falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, a primeira coisa quando a gente fala em cobrar hora-aula é a primeira coisa que aparece mas o gestor não vai pagar. Como assim o gestor não vai pagar? O gestor vai pagar sim, ele tem que pagar. Se você é bom, se você dá resultado, ele vai pagar. Mas isso, gente, é uma coisa assim, ó. Primeiro você precisa entender quanto cobrar para depois saber se ele vai pagar. A gente fica supondo coisas, a gente fica pondo coisas na nossa cabeça assim, putz, mas será que eu vou cobrar? E aí o cara não vai pagar e eu vou perder? Não, 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 não. Primeiro calcula, primeiro faz o que eu vou falar para você fazer agora, depois você vai e pede o aumento. E se eu fosse você, ficava ligado, porque dá para você ganhar muito bem a hora-aula sem depender do gestor. Eu vou falar isso no meu workshop, sabe, nesse evento aí, nesse workshop, vai ser o primeiro workshop nacional de bike indoor. Se eu fosse você, ficava ligado, mas eu não vou falar muito sobre isso agora. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber na hora de calcular sua hora-aula. Pensa em todos os gastos que você tem com deslocamento. Deslocamento. Pense em todos os gastos que você tem com deslocamento. O que é isso, Tonão? Pô, pensa quanto que você gasta para ir de gasolina. Quantos quilômetros tem da sua casa até o lugar que você dá aula? Calcula sempre numa média de 10 quilômetros por litro, vai? Porque na cidade alguns carros gastam até mais que isso. Então, calcula o deslocamento. Quantos quilômetros dá para ir, quantos quilômetros dá para voltar? Essa é a primeira coisa. Por que isso, não? Porque você vai saber quanto você gasta de combustível. Aí, você pensa assim, ó, você troca óleo do carro de quanto em quanto tempo? Você troca pneu do carro uma vez por ano? Você troca óleo, faz balanceamento do carro quantas vezes? Então, não, eu troco óleo a cada 3 meses. Então, tá bom. Pega o valor da troca de óleo, divide por 90, você vai ter o valor diário. Feito isso, você vai saber quanto que você vai adicionar, tá bom? Calcula tudo, gente, eu tô falando sério, porque quando a gente não faz isso, a gente não ganha bem, a gente não ganha bem, a gente paga para trabalhar. Eu cansei de ver professor pagar para trabalhar. Ó, por exemplo, eu moro em Curitiba. Para eu ir dar aula num lugar que dá, tipo, sei lá, 10 quilômetros da minha casa, se eu tiver que pegar um Uber, ele custa R$ 25. R$ 25 de Uber. Mais ou menos, R$ 20 de Uber, mas vamos pôr. Então quer dizer que eu gasto R$ 40 para ir, R$ 40 para voltar. Se eu for 2 vezes na semana, eu gasto R$ 80. Se eu for 4 vezes, eu gasto R$ 350. Então, eu preciso ter uma amortização dentro do que eu ganho desse valor, senão não vai valer a pena. Eu estou pagando para ir dar aula. Se eu for dar uma aula só e ganhar só o valor da aula, então, eu paguei para trabalhar. Tá vendo? Faz essa conta, calcula o deslocamento. Quantos quilômetros dá da sua casa? Então, não é pouco, não importa, calcula. Eu vou a pé. Sei lá, quantos tênis você compra por ano? Divide, faz essa conta, gente. Eu estou falando aqui, eu estou tentando te ajudar. Você que está começando a dar aula agora, você que já é professor da sala de bike, você que está começando a dar aula agora na sala de bike, isso é fundamental para você saber. Você precisa saber disso, porque senão vai chegar uma hora que você vai começar a desanimar da profissão e, na verdade, a culpa é sua, porque desanimar da profissão é um erro nosso, não do gestor. A gente não pode depender dele, a gente tem que mostrar quem a gente é.
ok? Segunda coisa que você precisa saber. Pensa em todos os gastos que você tem como professor. E agora, gente, eu estou falando para você juntar alimentação, nutrição, sabe? Tipo, você toma algum suplemento, se você é, compra, você troca de sapatilha, se você compra bermuda, quantas bermudas você compra por ano, se você usa material, por exemplo, quem participa de programas que precisa pagar material tempos em tempos, como RPM, Sprint, enfim, esses programas que precisa pagar material, você precisa calcular isso para saber quanto que você gasta. Por exemplo, o cara que tem, acho que o RPM, como eu, ele paga acho que R$ 150, 130 reais, R$ 140 a cada 4 meses, a cada 3 meses. Então ele paga R$ 600 por ano. Isso dá R$ 50 por R$ 50 por mês, ok? Então, imagina, a hora que você pegar lá todos os gastos de deslocamento que eu falei para você, mais esse dinheiro que você paga por ano do material, Spotify, curso, enfim, tudo que você for, põe no papel. Põe no papel. Então, vai listando. A hora que você somar tudo que você gasta no mês, você vai dividir por 22 dias. Por quê, Tonon? Para você saber quanto que você gasta por dia útil, certo? Se você trabalha de final de semana, divide por 30. Né? Se você quiser ainda ser mais específico, se você falar, ó, eu só dou aula naquele lugar eu só dou aula, eu só uso nos dias que eu dou aula esse material. Então, divide pelo número de aulas que você dá no mês, para você saber quanto custa para você dar cada aula. Tá vendo como calcular o valor da hora aula depende de saber quanto custa o que você gasta para dar aula. Então, você vai somar. Volta ao vídeo, você vai somar deslocamento, você vai somar manutenção do seu carro, você vai somar gastos como professor, material, tudo que você usa para dar aula, vai dividir por 30, você vai chegar num valor, você vai chegar no valor por dia. Se você dá aula todo dia com esse material, então você divide por dia. Se você não dá aula todo dia, você divide por aula, para você saber quanto você gasta por aula. Você vai chegar num número. A hora que você chegar no número, isso é o que você gasta para dar aula. Isso é o que você gasta para dar aula. O que você precisa fazer? Agora você precisa descobrir quanto você quer ganhar para dar aula. Fez aquela pesquisinha que eu falei, conversou com os amigos em outros estados, outras cidades, outros lugares, outras localizações, pegam cidades parecidas com a sua, pegam cidades maiores, pegam capitais, pegam, enfim, procura um outro negócio que chama IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade, enfim, isso aí eu vou explicar em outro vídeo, mas some todos os seus gastos e descubra quanto você quer ganhar. E aí você soma os gastos com quanto você quer ganhar e é o quanto sua aula vai custar. Achou legal? Olha só, gente. No vídeo de amanhã é quinta-feira, amanhã é quinta-feira, não sei que dia você está assistindo esse vídeo. No dia de amanhã, eu vou falar para você quais são as principais dicas para os alunos que estão começando a pedalar, a fazer aulas na sala de bike. Quais são as principais dicas que você tem que dar para atrair mais alunos para a sua sala de bike? Eu vejo você amanhã. Tchau.